Irmãos queridos, que todos tenham um bom dia. Vamos iniciar o nosso Evangelho hoje com o pensamento tutelado por Jesus, o Divino Mestre que tem nos conduzido amorosamente, rogando dos amigos espirituais o amparo para que possamos compreender cada lição, a fim de que tudo isso possa me libertar, que venha nos sustentar, para que possamos compreender a, aquilo que Jesus nos trouxe de forma tão brilhante. Por isso, eu os convido a refletir no Evangelho com imensa alegria, para que nós possamos compreender as enfermidades que estão dentro de nós. Nós vamos dar continuidade ao assunto do egoísmo, e hoje, lendo o item 12, é uma mensagem de Pascal, recebida em 1862 em Sens. Então, nós vamos ler. Se os homens se amassem como mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister, fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia visto que em toda a parte se acharia deslocado. O mal, então, desaparecia, ficai bem certo. Nós vamos comentar este pedaço do trecho, que é bastante importante e expressivo para todos nós, pedindo a Jesus que nos envolva nas suas vibrações, elucidando os nossos pensamentos, para que possamos assimilar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, que o seu amor sustente-nos nesta empreitada, a fim de que possamos compreender o nosso papel, as nossas lutas, as edificações do seu amor em nosso coração. Dai-nos o amparo, dai-nos a coragem, dai-nos a força, para que possamos prosseguir. Que Jesus, nessa infinita bondade, auxilie todos que estão conosco nesta manhã, fortalecendo os nossos pensamentos no bem, encorajando-nos a vencer a nós mesmos. Que as doces tertúlias do seu Evangelho alimente-nos de confiança e de esperança. Que assim seja. Queridos amigos, veja como Pascal começa essa mensagem. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Então nós perguntamos, por que ainda não amamos? Se nós não amamos, é porque nós somos egoístas. Se nós não somos capazes de estender a mão para o nosso irmão, é porque ainda estamos doentes, com ela travada. E aqui ele vai nos mostrar que é preciso que a gente se esforce cada dia mais para tirar essa couraça.
essa couraça que cobre os nossos corações e que nos torna cada vez mais uma pessoa insensível. E ele nos afirma que se nós tirarmos essa couraça, nós vamos nos tornar mais sensíveis, mais amorosos, mais fraternos. Isso mostra para nós que o egoísmo é como um capacete que fica blindado o nosso pensamento, não nos permitindo entrar nada que seja o bem. Quando aqui o Evangelho fala da forma como Jesus tratava aqueles que o buscavam, nós vamos ver que ele socorria a mulher adulta como criminoso, nunca temeu a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo todas as vossas ações? Até hoje, nós vamos conversar com uma pessoa, nossa, aquela pessoa é de má vida. Nossa, essa pessoa não serve para ser seu amigo. Mas nós não conhecemos nós mesmos. Ainda podemos estar camuflando os nossos sentimentos na aparência. E é por isso que Jesus, quando ele recebe aquela mulher adúltera, ele pergunta: atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Qual de nós estamos isento ao erro? Qual de nós estamos isento ao pecado? Mas veja bem, Jesus teve compaixão da mulher, e aqueles que a acusaram não tiveram coragem de refletir nos seus gestos, e Jesus depois pergunta a Pedro, quando Pedro vai, ainda com pensamento materialista, machista, né? Que até hoje nós temos isso, Pedro pergunta por que ele não a condenou, e aí Jesus nos dá mais uma vez a lição da caridade. E o adúltero? Ninguém erra sozinho, amigos. Então, como a mulher na lei judaica, ela era sem nenhuma expressão, a expressão que ela tinha era só da reprodução, então nós vamos ver que essa rigidez é que tem matado todas as nossas oportunidades de desenvolver os nossos melhores sentimentos e mesmo seguir Jesus. E nós vamos ver que quando nós vamos nos dirigir a Jesus, implorando para Ele o amparo, para que Ele possa nos ajudar, nós ficamos perguntando para nós mesmos: como é que será que Jesus nos olha? Ele nos olha com seu amor, sem julgamento, mas será que nós, para pedirmos isso a Jesus, nós também contemporizaríamos a situação do outro? Será que nós rogamos tranquilidade, reconforto para todos nós? Ou queremos buscar sempre a ociosidade e a indiferença? Então, não é fácil perceber a preguiça que carregamos, porque nós estamos blindados pelo egoísmo. Nós todos os dias estamos falando a mesma coisa. E é por isso que muitas vezes traz para nós a obsessão, as cobranças, os julgamentos. E nós precisamos entender que o nosso esforço, a vontade de servir, de amar, é o primeiro passo que eu vou dar para libertar dessa inércia mental. E qual que é o caminho? A caridade. Trabalhar no bem, para que nós possamos entender que o outro que roga de nós muitas vezes uma atitude, nós precisamos olhar que essa é o que ele está nos pedindo, às vezes é o que ele não consegue fazer. Então é preciso que a gente desenvolva em nós a compreensão e recordar sempre, né, meus amigos, que nós já percorremos essas estradas. E se hoje nós estamos numa posição melhor, que eu não sei se realmente estamos, nós podemos refletir em tudo aquilo que tem nos causado grandes dificuldades. Por isso, nós estamos sendo convidados
a lutar com as nossas dificuldades, com os problemas que surgem, para que possamos enfrentar desafios novos, mas que esses desafios vão nos auxiliando a rotear o terreno, o solo do nosso coração, porque nós estamos sendo convidados a isso, a rotear o terreno, para que essas sementes que já estão dentro de nós, elas venham a florescer, que elas possam germinar, possam crescer, e para que a semente cresça, germine, cresça, eu não posso ter o solo do egoísmo. Eu não posso ter no meu pensamento essa vaidade, esse orgulho. E aí nós vamos ver que Pascoal nos continua dizendo assim: começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atender nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Não somos nós que vamos fazer justiça. Hoje nós estamos vendo que nós não temos essa preocupação de dar exemplo. Qual é o nosso exemplo primeiro? Amar o próximo como a si mesmo. Onde? Dentro do nosso grupo de convivência, no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade que vivemos, de que forma eu trato o outro, muitas vezes nem os cumprimento. Então, para sermos caridosos, nós temos que ser caridosos sem olhar a quem. Por isso que Jesus nos convida a cada dia mais a compreender o seu caminho. O caminho que ele nos trouxe é o caminho do bem, é o caminho da caridade. Então, todos nós estamos acobertados pelos espíritos amigos que nos auxiliaram na nossa reencarnação. Nós sabemos que nada é fácil. E nós temos a certeza que não é fácil porque não estamos ainda quitados com as leis de Deus. Então, tudo que nós pudermos fazer para darmos um exemplo, nós precisamos fazer isto. E o amor tem que começar dentro do lar. Não é com diferenças, não é com agressividade, com desrespeito, é respeitando o tempo de cada um, de cada espírito, de cada filho, de cada irmão, do meu esposo, da minha esposa. Então, o egoísmo é a negação total da caridade. Então, aí você vai ver se você é acumulador, se você é avaro, se você gosta dos excessos, do supérfluo. Então, você pode observar que a caridade ela é um movimento íntimo do meu pensamento que me faz crescer e vai fazer com que eu possa lutar com a treva que está em mim e buscar a luz da razão. E quando eu encontro com essa luz da razão, eu entendo a necessidade de amar os meus irmãos sem olhar a quem. Esse é o princípio básico e fundamental da fraternidade. Então, quantos de nós precisamos entender que amanhã é um novo dia, mas é um dia em que nós temos que cultivar. Nós estamos numa hora bastante importante, porque nós estamos sob o olhar da doutrina espírita. E a doutrina espírita vai nos mostrar que todos os problemas nossos é para que a gente procure, dentro do pensamento, da vontade, do discernimento, meios que nós possamos dissolvê-los. E esses meios, eles estão sempre ligados com respeito ao próximo. Por isso que eu preciso de relacionar. Não relacionar com homens, relacionar com espíritos, porque nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E nós vamos ver que quando Kardec nos traz essa mensagem de lógica, que é a reencarnação, quando ele nos anuncia uma era nova, uma era de esperança que o cristianismo nos traz, nós precisamos aprofundar
no conhecimento da doutrina espírita, para que ela possa nos ajudar a libertar de nós mesmos. E aí eu poderia dizer até para vocês, queridos irmãos espíritas, vamos estudar para que nós possamos conhecer melhor essa doutrina de amor. Vamos nos instruir para viver verdadeiramente esse amor na plenitude, porque Deus nos ampara. Nós estamos no terceiro milênio, não podemos mais viver das nossas inquietações, sem compreender as dificuldades que muitas vezes surgem com uma alavanca de progresso. Vamos manter o nosso bom ânimo, vamos permanecer vinculados a Jesus, que é esse porto seguro que todos nós temos que vencer. É preciso que a gente saia da violência em busca da paz, da serenidade, da harmonia, da compreensão. Todos nós estamos sob o amparo de Jesus. Talvez para muitos os dias são ásperos, mas nós não podemos esquecer que nós estamos no momento de novas decisões. E as decisões, elas estão ligadas ao pensamento, à intenção e ao interesse do espírito. Então, nós precisamos fazer um exame criterioso dos nossos sentimentos, quais são os nossos valores, para que a gente possa verdadeiramente alimentar o bom ânimo que o Evangelho nos convida. E agradecer a Deus por tudo o que Ele tem nos dado, especialmente a oportunidade que Ele tem nos concedido de servir, de amar, de auxiliar, de estender as mãos, de agasalhar o nosso irmão. E aí ele vai nos dizer: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Olha quanto isso é sério. Com egoísmo e orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesse, em que se calcarão os pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Nós não estamos vivendo essa hora, amigos? Reflita bem. Nós não podemos viver mais desses estados. A hora é chegada para todos nós. E por isso que Eurípides Barçanufo, nesse amor infinito que tem por todos nós, nos traz a sua metodologia para educar o espírito, que é a evangelização de espíritos, quando todos somos convidados a alicerçar nos nossos sentimentos outro olhar, porque nós estamos vivendo da moral social. E a moral social, o que mais fomenta a moral social é o orgulho, a vaidade, que tem gerado todos esses preconceitos de raças, de crença, de aculturação social. Então, a moral social, eu sei que é muito mais fácil de ser vivida do que a moral consciencial, porque a moral consciencial, ela pede mudança, mas nós estamos na hora de efetivar toda a mudança, para que a gente tenha uma postura condizente com todo o conhecimento que a doutrina espírita tem nos ofertado. Portanto, nós não podemos deixar o amor ficar esquecido, para que o egoísmo, a avareza, o orgulho, até mesmo o ódio, cresça e expanda. Amigos, a hora é chegada, é tempo de esperança, é tempo de amar. Que Jesus nos abençoe. E nesta hora do passe, que cada um faça suas rogativas, faça sua leitura íntima do que mais necessita, para você eliminar e construir o que realmente você necessita. A bondade dos Espíritos são sempre constantes em nossa vida. Creia, estamos amparados por Jesus nesta hora.
Pedimos que estes espíritos fluidifiquem as nossas águas e que todo esse pensamento que ora reverbera dentro de nós esteja sempre voltado para o bem maior. Obrigado, Jesus, que a sua paz, seu amor, ilumine as nossas consciências. Deixe no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.